Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, a outra vez estava falando sobre karma. Então, karma também tem uma conotação meio mística, né, que envolve, conecta um pouco com a doutrina do renascimento, né, que o budismo ensina. Segundo o Buda, uma das coisas, né, dos insights que levou ele a alcançar a iluminação foi justamente ter visto, né, com os próprios olhos, não foi ter filosofado ou especulado de que existe renascimento, né? Então, durante a prática de meditação dele, ele viu, né, como é que funciona o sistema dos seres renascendo e morrendo de acordo com o karma deles, né? E de que forma que isso é um ciclo, né, infinito, né? Não tem um nascimento que resolve o problema, né? Se eu nascer nesse local, então pronto, está resolvido. Tem pequenas pausas, né? Tem pequenas, depende de onde você tomar o seu ponto de referência, né? Então, alguns nascimentos são muito longos e muito prazerosos, e muito agradáveis. Outros nascimentos são muito longos e muito doloridos, muito sofridos, né? Outros nascimentos são curtos e sofridos, outros são curtos e prazerosos. Tem várias configurações do assunto, né? Mas nenhum deles é estável. Nenhum deles é permanente, né? Isso tanto é ruim como é bom também, né? Porque é ruim porque os nascimentos mais agradáveis também acabam. Mas também é bom porque os mais doloridos também acabam. Então, alguns seres se cansam disso, né? Algumas pessoas, depois de, talvez por insight ou por experiência, né? Alguns seres tendem a se cansar desse ciclo, né? E desenvolve o desejo de sair disso, né? De sair dessa roda interminável de nascimento e morte, né? Os tipos de nascimento que o Buda menciona são inúmeros, né? Mas para agrupar em termos genéricos, né? Alguns grandes grupos de nascimento, de tipos de nascimento, né? Então tem o nascimento nos reinos infernais, as pessoas que estão sofrendo, os seres, né, que estão sofrendo torturas inimagináveis, assim, é só dor e sofrimento durante um longo período, né, demora muito, muito tempo. Alguns seres aparentemente passam períodos inimagináveis, né, dentro desse presos nesse tipo de existência, né? Às vezes passa 1, 2, 3, 4 Budas e ele ainda nem saiu de lá de dentro, né? Um pouco acima disso, né, também um nascimento sofrido e doloroso, mas um pouco mais brando, né, não é uma coisa tão agressiva, né, como o nascimento no inferno, mas são os fantasmas. Então também é doloroso, é angustiante, né, sofrido, é triste, mas é um pouquinho menos, né, é que nem se comparar uma pessoa que está presa numa câmara de tortura com alguém que vive, sei lá, abandonado na rua, numa cidade grande, sabe, sem ter amigos, sem ter o que comer, com, sei lá, deficiência física. Então, ambos são sofridos, mas um tem uma qualidade diferente, assim, né? Coisa muito agressiva, muito forte. Outra tem é um sofrimento diferente, mas também não é agradável, né? É bastante desagradável. E já é um tipo de nascimento bem mais instável, né? Ele pode durar muito tempo, pode ser curto, né? Depende da situação, é um pouco mais flexível, né? Não está também muito confinado a um único espaço físico, né? Já os nascimentos no inferno estão bem confinados, exatamente
num ponto específico que você fica. Né? Já esse tipo de nascimento com fantasma não tem mais essa restrição. Em geral, né? Em geral não tem essa restrição geográfica. Né? Então os seres conseguem se movimentar um pouco, né? Andar por aí. Mas é um nascimento sofrido, doloroso. Né? Um pouco acima disso, o nascimento dos animais. Hoje em dia as pessoas têm uma visão muito equivocada do que significa ser um animal. Né? Tem uma visão romantizada, né, do que é ser um animal. Muita razão para isso é porque as pessoas só têm contato com animais domésticos. Né? Então, os animais domésticos acabam adquirindo muito do comportamento humano. Né? E também não estão expostos aos sofrimentos dos animais selvagens. Né? Tem todos os confortos que os seres humanos têm, talvez mais conforto do que os seres humanos. Né? Porque eles não precisam trabalhar, não precisam fazer nada. Só sentam lá e comem e dormem. E não estão sujeitos às doenças, né? que os animais normalmente estão sujeitos. Né? O ser humano vai lá e cata as pulgas dele, tira os carrapatos, tira os vermes, protege ele do frio, do calor, protege ele de outros predadores. Né? Então é uma visão meio distorcida, né, do que realmente é um animal. Né? Mas o nascimento normal de animal, né, é caracterizado muito pelo medo constante, né, preocupação constante e fome. Né? Os animais estão sempre procurando comida. Né? Um animal normalmente não tem muito o que comer, né? Então é uma busca constante por alimento e sempre medo de agressão, medo de ser atacado. Né? Então é considerado um nascimento sofrido. Né? Os animais ficam doentes e não têm remédio. Né? Eles passam frio, quando chove eles ficam molhados, quando faz frio eles passam frio, quando faz calor eles morrem de calor. Qualquer pequeno desarmonia que surge no meio ambiente, eles morrem de fome. Né? Estão sujeitos aos demais seres, né? Alguns animais mais fortes, e principalmente aos seres humanos também. Né? Então, está numa situação frágil, né? Onde outros têm poder sobre você, no mínimo, os seres humanos, né? É um mau karma, não é uma boa situação. Né? Isso é resultado de um karma ruim. Né? Você acabou nascendo numa situação frágil. Então isso também é um karma dos animais. Né? Está sujeito ao poder dos outros. Né? E bom, também tem vamos falar sobre o aspecto mental mais tarde. Então aí depois dos animais tem os seres humanos. É um nascimento médio. Né? Não é nem tão agradável, também nem tão sofrido. Né? Ou é um sofrimento que possui recursos. Né? Você não está totalmente exposto, né, e vitimizado como são os animais ou os outros tipos de nascimentos inferiores. Né? Por mais que você sofra, né, você tem recursos, você tem a ilusão de que tem algo que eu possa fazer a respeito. Né? Você tem mecanismo para tentar amenizar aquele sofrimento. Né? E se a pessoa tem inteligência, tem sabedoria, tem habilidade, né, ela consegue fazer bem feito. Né? Ela consegue viver de maneira tranquila, se ela entende bem como é que é a dinâmica, sofrimento e dor, né, ela consegue manipular a situação e viver uma vida relativamente feliz, tranquila. Então, um nascimento médio. Né? Nascimento médio. Acima dos seres humanos tem os seres celestiais, chamado no budismo chamado de devatas. Deva e devatas, né? Eu não sei a diferença de ambos, não. Acho que devas são masculinos e devatas são femininos. Eu não sei, tenho certeza. Já vi usando os termos de maneira bastante solta, assim, né? Nem sempre eles usam devas para masculino e devatas para feminino. É um tipo de nascimento bem mais agradável, seres humanos, bem mais leve, né? Bem mais tranquilo, leve, não tem tantas urgências, né, como o nascimento humano. Um dos piores karmas dos seres humanos é o corpo deles, né, que é
é um processo frágil e urgente o tempo todo, né? O tempo todo tem alguma urgência envolvida, ou tem que fazer xixi, ou tem que beber água, ou tem que comer, ou tem que tomar remédio, ou tem que proteger do frio, ou tem que proteger dos mosquitos, ou tem que carregar esse corpo até um outro local onde tem algo que eu preciso fazer, não dá para... Tem que tem que botar dentro de um carro, levar, carro custa dinheiro, estrada custa dinheiro, requer manutenção, é um fardo grande, né? Tem que ser vestido, cuidado, penteado, limpado, banhado, perfumado. É um fardo. Já o corpo desses seres são mais leves, né? São mais tranquilos. Não requer muita manutenção, não dá muito trabalho. Uma característica interessante é eles não têm muito como fingir, né? Você olhando para a aparência deles reflete diretamente o estado mental deles, né? Então eles não têm como muito fingir, então nesse sentido eles são bem mais sinceros também, né? Porque eles não têm muita opção, né? De tentar fingir que está feliz, fingir que está triste, é meio difícil para eles, né? Porque a aparência física deles o corpo deles é uma construção diretamente, muito intimamente ligada à mente deles, né? Uma expressão do estado mental deles, né? Nosso corpo também tem essa conexão, mas é bem mais frouxa, né? Nosso corpo tem uma conexão muito mais forte com o ciclo material, né? O ciclo biológico desse planeta, né? Dessa situação aqui, né? Então também tem uma conexão com o nosso estado mental, né? Você consegue enxergar através das características físicas da pessoa, dá para você ter uma noção, né, do que está acontecendo com a mente dela. Mas o nosso principal vínculo mesmo é com esse ciclo biológico, né, de matéria. Já esses seres têm uma conexão muito mais íntima, né, com a mente, né? O corpo deles é resultado direto da mente deles, né? Então, até o Buda diz, eles nascem espontaneamente, né? São seres que surgem espontaneamente, eles não têm pai e mãe, né? Não precisa de um contato sexual para gerar um novo corpo que então vai ser habitado por essa mente, né? Eles surgem espontaneamente, né? Criados pela própria mente, né? O corpo deles é criado diretamente pela mente deles, né? Nesse tipo de existência, há gêneros, há masculino e feminino, há contato amoroso, sexual, então e eles usufruem prazeres sensoriais, né? usufruem sabor, toque, odor, sons, né? Então são chamados seres sensuais, né? São a esfera de existência sensual, porque são seres que consomem prazeres sensuais, né? Inclusive o prazer sexual ainda está presente, né? Um pouco diferente, né, dos seres humanos, né? Um pouco menos grosseiro, mas ainda assim o contato amoroso existe, né? Então existem várias camadas desse tipo de ser, né? Da mesma forma que os seres humanos possuem várias camadas, né? Desde a pessoa que está num canto perdido, num país subdesenvolvido, passando fome, sofrendo guerra, até a pessoa que mora num país de primeiro mundo, como é que chama aquelas coberturas, um prédio cercado de prazeres e conforto, né? Então tem vários diferentes níveis, né? Mas ainda assim o nível mais baixo dele dá de 10-0 o nível dos seres humanos. O nível mais baixo deles dá de 10-0 no cara mais rico, mais famoso, mais poderoso dos seres humanos. É bem mais agradável. Acima disso, entre os Brahmas. Os Brahmas já são seres que possuem volição, possuem inteligência, mas já não há contato sensual, né? Eles não usufruem prazeres sensuais, eles usufruem prazeres mentais, né? Que é dito um nascimento muito mais feliz, né? É muito mais estável. O ciclo de vida deles é muito, muito, muito mais longo, né, do que o ciclo de vida dos devatas, dos devas. E eles não têm mais interesse em prazeres sensuais, né? Então eles não... eu acho que eles ainda possuem corpos, né? Mas não têm gênero masculino e feminino, né? Tanto que a vida monástica, né, o eufemismo que o Buda usava para se referir à vida monástica é brahmacharya, né? O modo de ser dos brahmas, que a gente abandona o sexo, né? Então a gente não tem... na Tailândia, inclusive, o monástico é o terceiro sexo, né?
Inclusive algumas ensinamentos assim, então quando o Lompochá mudou de sexo, pliempet, né? Pliempet, né? Pet mai. Quando ele adquiriu um novo gênero, né? Mudou de sexo, né? Digamos assim. Aí falou, não, ele abandonou o sexo masculino e virou o sexo brahmacharya, né? A pessoa que não tem mais interesse por esse tipo de sensualidade, né? Então, os brahmas são seres que não possuem, né? Não possuem brahma masculino ou feminino, né? Não possui masculino e feminino não significa que eles sejam bissexuais ou, sei lá, esses nomes que as pessoas têm hoje, binário, não binário. Tem um nome diferente agora, que é fluido, alguma coisa fluido, não lembro como é que é. Não é nada disso, não tem interesse nisso, né? Eu abordo ambos. Não, você abandona nenhum, você aborda nenhum. Né? Não é? Os brahmas têm ambos os sexos, não tem sexo nenhum, eles não têm gênero, eles não têm interesse por isso. Do ponto de vista dele, esse tipo de contato é baixo, feio, inferior. Né? Que nem para nós uma pessoa tomando drogas, e fala, poxa, isso é baixo, isso é feio. Né? É um prazer, a gente entende que a pessoa está consumindo um prazer, mas você sabe que isso é algo baixo, né? Isso é algo inferior, não está no meu nível, esse tipo de atividade. Né? Então os brahmas também não têm interesse, né, em sensualidade. Eles consomem os prazeres. É dito, né, os 4 estados mentais normais de um brahma são a metta, mudita, karuna, upekkha, né? Então, chamados brahmas viharas, que é o estado mental normal dos brahmas, é bem-querer, compaixão, felicidade, né, com sucesso alheio e equanimidade. Né? Então, eu não sei se eles são incapazes de raiva ou não, mas o normal deles, né, normal deles são esses 4 estados mentais. Né? Inclusive, quando eles representam, os brahmas representam com 4 rostos, né, 4 faces, né? Porque eles sempre expressam esses 4 estados mentais. Né? Então, você pode ter certeza, ou ele está com bem-querer, ou ele está com compaixão, ou ele está com alegria pelo sucesso alheio, ou ele está equânime. Então, são os únicos 4 rostos que ele possui, né? As únicas 4 facetas dos brahmas, né? São essas. Né? E também tem vários níveis de brahmas, tem vários níveis desde o mais baixo, né? Até os mais elevados. E aí tem alguns níveis que, inclusive, a pessoa não possui mais corpo, não possui mais órgãos dos sentidos, então é apenas não sei o que também, que eu nunca vi, né? Mas pelo que eu entendo, né? Apenas uma consciência estável, né? Que em geral usufrui um estado de felicidade contínua e constante, sem mudança. Né? É um estado de felicidade, como se fosse uma rocha, nada afeta aquilo. Né? É um fluxo constante que dura milênios, milhões de milênios, né? Milhões de ciclos de existência, uma felicidade imperfeita e imóvel, né? Que dura um longo período de tempo, né? Mas eventualmente ela também se desfaz. Né? Eventualmente o impulso, né, que jogou a mente naquela direção perde sua energia, né? Então ela começa a degradar, começa a cair novamente, adquirir mais complexidade, mais manifestações, como é que chama? Diversificidade, sei lá. Então ela vai ficar mais complexa, né? E vai voltando, né? A um estado mais grosseiro. Né? Então a chave para todos esses estados mentais, esses diferentes tipos de existência, é a mente. Né? Não é algo controlado externamente. Né? A chave para tudo isso é a mente. Que padrões mentais, né, você desenvolve? Né? Que tipo, por exemplo, uma coisa que é muito repetido na Tailândia, né, muito enfatizada, as pessoas dizem, né, você já é anjo ou animal ou fantasma antes de morrer, né? Você é ser humano. Né? Dependendo do tipo de mentalidade que você cultiva aqui agora,
supondo que uma pessoa tem a capacidade de olhar, sei lá, olhar diretamente, atravessar o seu corpo, né, e olhar o que é que está por trás desse corpo, que tipo de mentalidade está habitando esse corpo, ela já saberia dizer, né, se você morrer agora, você vai virar um fantasma. Se você morrer agora, você vai virar um animal. Já dá para ver, né, isso aqui é um animal em corpo de ser humano, isso aqui é um fantasma em corpo de ser humano. Né? Ou isso aqui é um devata em corpo humano, né? A pessoa ainda tem um corpo humano, mas já desenvolveu uma mentalidade de anjo, né? de celestial. Né? Ou a pessoa alcançou a iluminação, né? Então essa pessoa já quebrou esse ciclo. Né? Então a chave de tudo isso é a mente, a mentalidade da pessoa. Né? Então, por exemplo, o que causa a dor e o sofrimento dos seres, dos fantasmas, é uma manifestação da própria mente deles. Né? Mesmo quando essa dor e sofrimento se manifesta de forma exterior, ainda assim aquilo é uma manifestação da mente deles. Né? Então, não tem ninguém punindo esses seres, ele simplesmente é o resultado, é a própria mente dele que manifesta a causa do sofrimento deles. Né? Então, quem quiser ler mais exemplos disso, lê nos sutras, né? Não sei onde, talvez no Samyutta Nikaya, eu acho que tem bastante sobre isso. O Buda descrevendo, né? Buda e Moggallana, descrevendo diferentes manifestações de fantasmas, de seres que nascem no inferno, como é que é o sofrimento deles, quanto tempo dura esse sofrimento. Na Tailândia tem muita literatura sobre isso também, né? Tinha alguns mestres como Lompo Ursi Lingdam, ele escrevia, ia lá, contava a história, eu fui lá, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele conta né, tem muito sobre isso. Tem um que chama, como é que ele chamava? Lompo Kam Kamin. Ele morreu. Ele morreu, foi para o inferno. Não, como é que é a história? Não sei o que aconteceu com ele. Ele morreu, foi para onde que ele foi? Sim, ele foi para o inferno, mas muito curto, né? Ele tinha algum karma, ele estava praticando meditação, e entrou em samadhi, estava muito bom, muito legal. Acho que talvez ele já tinha percebido, não, eu já estou com nível bom. Ele foi praticar meditação. Dizem que você pratica meditação por mais 7 dias. Né? Tem um estado de samadhi que você entra que você consegue suster aquilo durante muito tempo, né? Dependendo de quão hábil você é, né? Você pode suster aquilo por dias, né? sem sair de samadhi. Senta e fique ali completamente imóvel, em um estado de paz e profundo, né? A pessoa pode suster isso durante 7 dias, sem gerar danos ao corpo, né? Mas mesmo a pessoa mais hábil, mesmo o próprio Buda, não entrava nesse tipo de samadhi por mais de 7 dias. Porque após 7 dias o corpo começa a sofrer, né? Não tem água, não tem comida, não tem oxigênio suficiente, começa a sofrer consequências disso. Né? Então nos sutras, assim, você sempre vê os monges, os mestres, os Sariputta, todos eles sentavam 7 dias. 7 dias eles paravam, levantavam, andavam um pouquinho, depois sentavam mais 7 dias. Mas, sabe, tinha uma pausa, né? Bebia um copo d'água, levantava, andava um pouquinho, sentava de novo, 7 dias de novo. Né? Então, até o próprio Buda, né, após alcançar a iluminação, são períodos de 7 dias. Né? 7 dias sentado, 7 dias andando, 7 dias sentado de novo, até o êxtase, né, da iluminação abater, né, ele conseguir voltar a um estado normal de percepção. Né? Então ele vai sempre intercalando 7 dias, 7 dias, 7 dias. Agora, Lompo Kam Kamin, segundo diz a história, sentou em meditação 11 dias. E aí no 11º dia o corpo dele não aguentou, quebrou, morreu. Morreu sentado em meditação. E aí quando ele morreu sentado em meditação, ele foi para o inferno, né? Porque ele tinha um karma, não lembro qual é a história dele, mas ele tinha algum karma ruim que ele fez. Né? Ele acabou indo para o inferno. Né? Mas ele também tinha muito bom karma. Né? Então ele caiu no inferno, já porque eu vim parar aqui, né? Ele via aquelas pessoas sofrendo, aquele mar de sofrimento e tal. Mas aquilo não tocava ele, né? Apesar de ele estar no inferno, aquilo não afetava ele, né? Mas eu disse, caramba, eu vim por engano aqui, que eu estou fazendo esse diabo desse lugar aqui. Né?
E aí ele estava lá, mas ele não sofria nada, aquilo, tinha um mar, sei lá, um mar de sangue, que sei lá o que era, mas ele via que ele não era afetado por aquilo, né? Mas ainda assim, algum karma que ele fez com que a mente dele fosse inclinada naquela direção. Mas logo em seguida, aí eu acho que ele encontrou alguém lá, e a pessoa falou, olha, Lompó, se você quiser, você pode voltar, viu? Você ainda tem bom karma o suficiente para você quiser continuar a sua prática, né? Dá para consertar aquele corpo lá, viu? Pode voltar para ele que ainda vai durar mais alguns anos, né? Falei, então tá bom, então eu vou voltar. Ele voltou e conseguiu sair daquele samadhi, né? O corpo dele reanimou, tal, ele passou algum tempo se recuperando, né? E conseguiu sobreviver e viveu ainda, se não me engano, até os 70 e poucos anos, né? Tem uma outra história assim que o Lompó Bua Siripanho também sentou meditação mais da medida, aí ele saiu de samadhi, viu e caramba, esse corpo aqui já não, caramba, exagerei. Quer saber, Dantes, vou deixar ele morrer mesmo. Aí voltou a sentar em meditação. Mas aí um outro mestre lá de Amarrabua, né, de alguma forma ficou sabendo o que estava acontecendo e mandou ir buscar ele, né? Então mandou os monges, faz uma maca aí e vai buscar ele. Se ele reclamar, fala que fui eu que mandei. Aí eles foram lá, a de Amarrabua mandou buscar o senhor. A de Amarrabua mandou, a gente obedece. Aí ele foi, deitou na maca, levaram ele na maca, né, de volta para o mosteiro. Aí ficaram lá revivendo ele, cuidando dele, dando sopa e tal, até ele conseguir se recuperar. E aí também viveu muitos anos, ele viveu até bem velhinho, ficou bem velhinho. Ele era famoso dizer que ele nunca sorria, ele é sempre sério, né? Ele nunca sorria. Aí tem uma única vez que diz que ele sorriu, uma moça, né, foi para lá, foi falar com ele, uma discípula dele, que ia sempre no mosteiro dele, né? Ela está em dúvida se ia virar monja ou não, né? Aí o Lompó mandou ela virar monja, mas ela estava em dúvida, não sei se eu vou, não vou. Ela falou, tá bom, Lompó, faz o seguinte, se você der um sorriso, deixar eu tirar uma foto, eu viro monja. Aí o Lompó, agora você vai ter que cumprir essa promessa. Ela tirou uma foto, tem uma foto dele sorrindo só. Sorriso bem desconfortável, você vê que eu nunca fiz aquilo antes mesmo, dá pra ver que é a primeira vez que ela faz isso. Aí ele sorriu e entre os dentes falou, agora você vai ter que cumprir a sua promessa. E ela cumpriu mesmo, depois virou monge e tudo mais. Então, a Lompó Bua Siripanho. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Não lembro mais. Então, o que caracteriza, né, a chave por trás de todos esses nascimentos é a mente, né, a mente que você desenvolve. Então, isso conecta também com o que a gente estava falando semana passada sobre karma, né? Como é que o karma influencia, né, o que é que vai acontecer na sua vida, né? Então, nesses tipos de nascimento é bastante óbvio, né? Você vê isso também funciona para os devatas, né? Então, da mesma forma que esses fantasmas, esses seres no inferno, tem até a mente dele manifesta até externamente, além do sofrimento interno, né, da agonia, do sofrimento, do sentimento de solidão, de tristeza, de rancor, etc., que tormenta internamente esses seres, né? A tortura, né, também se manifesta externamente. Dizem que os seres celestiais também é igual, né? Eles também têm um estado mental tranquilo, de bem-querer, de alegria, de felicidade, paz, né? Eles estão contentes e felizes. E isso também se manifesta externamente. Então eles moram em palácios maravilhosos, tem comida agradável que surge, né? Surge comida para eles comerem, tem sons agradáveis para ouvir. Onde eles moram é sempre perfumado, né? É um perfume que não vem de um fenômeno externo, é a própria mente deles que manifesta esse perfume, né? Então, também é assim. Isso também, então, para nós seres humanos, né, isso também se manifesta, e para os animais, né, são duas classes de seres que têm esse corpo grosseiro físico, né? Também segue um pouco esse princípio, só que bem mais fraco, né? Como eu disse, a nossa mente está muito, o fato de a gente estar vinculado ao corpo físico, né? Então a nossa mente acaba se submetendo às regras, né, do mundo físico. Mas ainda assim isso influencia, né? Dá para observar esse fenômeno de maneira um pouco mais sutil, né? Então, sei lá, né? Então, o tipo de pessoas que você atrai, né? O tipo de situações
para as quais você se sente atraído. Né? Isso tem muito a ver com o tipo de mentalidade que você desenvolveu, né? Que tipo de padrões mentais você desenvolveu. Né? Então, algumas pessoas se sentem atraídas por situações que vão trazer dor e sofrimento. Elas não conseguem resistir, é incrível. Você explica para ela, olha, entendeu? Entendi. Olha, você vira o rosto, ela está lá de novo. Ela não consegue resistir, simplesmente não consegue. Outras pessoas naturalmente se sentem inclinadas a situações que vão trazer bem-estar e felicidade. Ela se sente inclinada a situações onde ela vai encontrar bons amigos, vai encontrar boas companhias, vai encontrar boa situação. Então é uma inclinação da mente delas. Né? E também atrai, né? As pessoas atraem bons amigos ou atraem maus amigos, atraem pessoas que vão ajudar ou atraem pessoas que vão agredir. Tudo isso tem a ver com karma. Tudo isso tem a ver com vínculos, né, que você criou no passado, padrões de comportamento da mente, padrões energéticos da mente, né, que como é que chama isso? Sintonizam, né, o ambiente ao redor. Então, karma é um assunto importante, né, a curto prazo e a longo prazo. Então, semana passada a gente falou sobre, né, como isso afeta a prática, né, como é que karma é importante, né, criar condições para que a sua prática ande de maneira mais fácil, né, porque a prática já é difícil por natureza, né, então você podia ajudar um pouquinho fazendo boas ações, né, e cultivando bom karma. Né. Agora, no âmbito mais longo, né, mais amplo, né, uma longa linha de tempo, né, o karma também influencia esse tipo de fenômeno, né? Nascimento e renascimento, morte e renascimento. Com relação né, como eu estava falando sobre fantasma, principalmente sobre fantasma e anjos, que as pessoas mais se preocupam com esse assunto, né? O que é que se faz, né? Se isso de fato existe, se o Buda de fato tem razão e se existe ou não, o que é que a gente faz com isso? Né? Tem que fazer oferenda para os anjos, tem que fazer macumba para os fantasmas. As pessoas fazem isso, mas sinceramente eu acho que é uma tremenda burrice. Se você tem uma mente firme, forte, né, eles não têm muita influência sobre você. Né? Se a sua mente está firme, fixa, né? Eles não têm muita capacidade de influenciar o seu comportamento. Então, se quiser, você tem medo de fantasma, então desenvolva uma mente disciplinada e firme. Comporte-se bem, adquira bons amigos, tenha uma mente estável, não seja fraco, não seja vacilão, né, em termos de ficar agitado facilmente, de ficar excitado facilmente, ficar com medo facilmente, ficar com raiva facilmente. Não seja vacilão, não seja firme. Tenha uma mente tranquila e serena. E sob a sua rédea. Né? Com isso você tá protegido. Né? Não pode ficar sossegado que ninguém vai conseguir te bagunçar muito facilmente. Né? E também, né, no que diz respeito a anjos, eu vou pedir o favor dos anjos para que os anjos me ajudem, que você ajude você mesmo. Faz favor. Em vez de ficar pedindo para anjos ajudar, faz o seu trabalho. Tenha um pouco de inteligência, cuide de si mesmo, cuide da sua vida. Aprenda a plantar as condições daquilo que você quer colher. Né? Em vez de ficar pedindo favor para os outros, faça você mesmo. Né? Pare de incomodar os outros, por favor. Eu acho que esse cara não tem muito o que fazer, às vezes não tem mais o que fazer não, de ficar fazendo favor para você. Né? É verdade que influencia sim, viu? Não é útil estar num local habitado por esse tipo de seres, né? Vamos supor que esse lugar está cheio de fantasma, né? Não é o fim do mundo também, né? Não precisa entrar em pânico, não precisa ficar com medo. É normal, né? Todo canto tem, né? É normal. Mas se você puder habitar num local agradável, cercado de bons seres, né? É mais agradável. Né? A sua mente tende menos a estados mentais negativos.
ela tende mais a estados mentais positivos, né? Então, se você mora num local em que é cercado de devatas, né? Ruka devatas, akasa devatas, como é que chama esse que mora no chão? Bhumi devata, né? Então os devatas que moram no chão, que moram nas árvores, que moram no céu, etc., que moram no espaço, né? Se o local onde você mora tem bastante desses seres, né? Tem um ambiente agradável, tem uma sensação agradável, dá uma sensação de segurança, de bem-estar. Se o local é habitado por muitos seres com esse tipo de mentalidade negativa, em geral é um local pesado, né? Tem uma sensação desagradável, né? Uma sensação de irritação, de pesar, de melancolia constante também, né? Influencia, né? Mas não é tão forte assim, né? Se você tiver uma mente firme, não te afeta, não o suficiente para virar um assunto, né? Se você tem uma mente firme e tranquila, não chega a ser uma preocupação, né? Você pode morar onde quer que seja, né? Que você consegue administrar a sua saúde mental, né? Agora, se você tem a mente já fraca, né? E aí você fica exposto a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa te arrasta, né? Então, existe, mas não vale a sua preocupação. Em vez de ficar se preocupando em se aqui tem fantasma, não se preocupe em ser uma pessoa de uma mente saudável, né? De forma que seja indiferente existir fantasma, não é um problema deles. Primeiro porque você não enxerga essas coisas, então é uma preocupação à toa, né? Uma preocupação burra. Se você conseguisse pelo menos enxergar o assunto, né? Talvez fosse mais plausível você estar preocupado com isso, né? Mas é um assunto que vocês não enxergam, então vai ficar se preocupando à toa, né? Você nunca vai saber se tem ou não. Você vai ficar correndo, tentando adivinhar se tem ou não, ficar correndo atrás de mandinga aí para afastar mal olhado, em vez de usar seu tempo e esforço em desenvolver uma mente saudável, firme e forte, né? Isso vale muito mais do seu tempo e esforço, né? Você está preocupado, então preocupe-se em desenvolver uma mente saudável. Não se preocupe se tem mal olhado, tem mandinga, tem como é que chama? Encosto, sei lá, diabo nome que as pessoas dão, tem pombagira, sei lá o que é que as pessoas inventam. Então, e o reverso também é verdade, não fique muito preocupado, né, se tem anjos, se os anjos estão cuidando de mim, não cuide de si mesmo, não fique esperando o anjo cuidar de você, não. Faça o seu trabalho, use a sua inteligência, né, preste atenção no que você está fazendo. Não vai dirigir bêbado e os anjos me protegeram. Não, que tal você dirigir sóbrio? Será que não funciona melhor? Não, você prestar atenção onde é que você está indo, não fique distraído, desenvolva uma mente atenta, desenvolva uma mente estável, a mente consegue prestar atenção, isso te protege muito mais do que anjo. Uma mente consegue prestar atenção no que está fazendo para não gerar acidentes. Uma mente que presta atenção, olha o trânsito chegando, antes de atravessar, olha para os dois lados, né? Funciona tão melhor. E é útil também para a prática de meditação, é útil para desenvolver estados mentais mais sutis, mais saudáveis. Então, existe, mas não vale a sua preocupação, né? Não fique esquentando a cabeça com esse assunto. Preocupe-se em melhorar a si mesmo. O resto vem sozinho. Tá ok? Então, por hoje é isso que eu tenho para dizer. Não adianta perguntar muito, que eu vou abrir para perguntas, né, mas já vou avisando que... Porque também é um assunto inútil, né? Você fica respondendo e não dá em nada isso. Então eu confesso, eu não sou expert nesse assunto, né? Muito que eu disse aqui é mais de literatura, de ter ouvido falar, de ter conversado com o Lampopiak. Eu ouvindo o Lampopiak conversar com outros monges lá, amigos dele, que têm o mesmo nível de prática dele, né? Então você ouve eles conversando, ouve eles escrevendo, eu fui lá e vi tal coisa, outro dia aconteceu isso e tal. Então você vê, né, e às vezes a gente pergunta também para ele, né, ele explica, conta as histórias, né? Ele não gosta muito de conversar sobre isso, mas tem outros mestres que conversam. Tem um que chama Lampó Bundeta, né, um dia que eu queria trazer para o Brasil um dia. Lampó Bundeta é uma figura, né? E ele manda, ele conversa tudo, conta história, e fala que foi ali, descreve para você ouvir como é que é. Então e tem outros também, né? Então, se você quiser perguntar, pode perguntar, mas provavelmente a minha resposta vai ser eu não sei. Ou não sei ou não importa. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, alguém tem alguma coisa. E aí também tem alguma pergunta aí nesse treco aí?
a não crença no renascimento compromete severamente o treinamento no caminho ó? Não, não compromete, o que compromete é a aversão a esta informação. Então, se você não sabe, olha, quer saber, eu não consigo enxergar esse assunto, eu não vejo fantasma, não vejo anjo, quer saber uma coisa, eu não vou ficar me preocupando com um assunto que eu não enxergo, eu vou trabalhar com o que eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar raiva, eu consigo enxergar medo, eu consigo enxergar a mente agitada, eu consigo enxergar a mente pacífica. Eu vou focar nisso. Isso é uma boa estratégia, uma estratégia boa, bem inteligente, inclusive. Né? Agora, se você decidir de antemão, não, isso aí é superstição, isso não existe, ninguém, é tudo conversa fiada, isso pode ser um obstáculo, sim. Porque cedo ou tarde você vai se dar com esse fenômeno, você vai dar de cara com ele. Né? Conforme você conseguir pacificar mais a mente, ela ficar mais sutil, você não vai ter como fingir que não está vendo essas coisas. Né? Então você vai ter que lidar com isso. Inclusive, como eu falei, né, isso tem a ver sim, né? Não é algo assim que, isso é bobagem. Você vai ter que pensar sobre esse assunto, e você vai ter que se pôr perante esse assunto. Né? Então, se a pessoa de antemão decidir, não, isso não existe, é superstição, é tudo mentira, é folclore, isso eu acho que é um obstáculo. Agora, se a pessoa pensar, olha, quer saber, eu não enxergo isso, eu não vou me preocupar com isso por enquanto. O dia que eu enxergar, eu penso nisso. Então, isso parece inteligente, parece razoável para mim. Eu mesmo fiz isso, viu? Eu mesmo nunca me preocupei muito com esse assunto no começo, não. Eu ouvia, ok, legal, fantasma. Não senti nada. Eu fui praticando. Eu nunca, mesmo nos primeiros anos como monge, nunca pensei nesse assunto, nunca me preocupei com isso. Não estava nem aí para esse assunto. Não é que eu dizia que não existia, isso é mentira. Eu falei, bom, não sei, não é assunto meu, não vejo isso. Eu sei, porque eu estou olhando agora, também está muito interessado na minha mente. Né? Como eu estava muito interessado nesse assunto, nem me ocorreu me preocupar com isso, né? Negócio de fantasma, sei lá, de fantasma. Eu estava tão interessado na prática de meditação e ver a minha mente se transformando, ver ela fazendo isso, ver ela fazendo aquilo, estudando, né, o processo mental, que eu nem parei para me preocupar com esse assunto, na verdade. Né? Então, eu não acho que é obrigatório, né, se preocupar com isso, mas esteja aberto à possibilidade. Esteja aberto, porque cedo ou tarde você vai ter que lidar com isso. Né? Ok? Mais uma coisa? Não? Tem? Na cultura tailandesa existiria, como no Ocidente, uma busca objetiva de algum tipo de comprovação científica da existência desses seres sutis? Eles não são muito bons de ciência, não. Não tem eles não são muito inventadores de máquinas, não. Lembra esse negócio aí de... O problema é que é o seguinte, mesmo os cientistas na Tailândia são supersticiosos. Mesmo os cientistas na Tailândia são supersticiosos. Então, uma vez chamaram o Lampa Plian para ir fazer um desses exames aí que eles colocam os eletrodos na cabeça da pessoa e tal. Aí pedi para ele sentar em meditação, ele sentou em meditação e entrou em dhyana. E aí a máquina não registrou nada. O cara está morto. Meu Deus, o cara está morto. Aí os médicos tiraram tudo e falaram, não, pode deixar, pode ir embora. Não quero, porque eles estavam com medo que ele fosse quebrar a máquina. Né? Porque ele também tem umas histórias assim, né? Tem umas histórias assim, pô, o cara liga um rádio lá no vilarejo, o monge só fica irritado e o rádio para de funcionar. Tem uma história assim de um que quebrou uma máquina, que era uma máquina bem cara, inclusive, né? Quem que foi? Lompojuan? Não lembro quem que é. Tem uma história assim, né, que ele queria... Ficou curioso, tinha uma máquina, uma fábrica, né? Uma máquina bem sofisticada, uma fábrica lá. Ele ficou olhando aquela fábrica, o que será que tem nessa? Aí ele meio que mandou a mente dele dentro da máquina para ver como é que era o mecanismo interno e aquilo quebrou a máquina, né? Então tem umas histórias assim, o dono da fábrica não percebeu, né? Viu a máquina quebrar só, né? Mas aí mais tarde o outro monge foi lá, deu uma bronca nele. Pô, você foi lá e quebrou a máquina? Não foi de propósito, eu estava curioso, só queria ver como é que era lá dentro e tal. Então, o médico lá ficou com medo, mandou, não, pode parar, vai embora, você vai quebrar a minha máquina, custa milhões de dólares essa máquina, que eu não vou deixar você fazer isso. Então, a única história que eu já ouvi foi essa, né? A única história que eu já ouvi de algo parecido foi isso, né? Mas
Não sei também se é o caso, como é que você vai... Você vai querer fazer uma máquina que acessa um nível de existência que não é físico, não é material. Não tem necessariamente... Né? É que nem você, sei lá, você querer ouvir o som do cheiro. Que som o cheiro faz? São duas coisas, né? São dois âmbitos de existência diferentes, não tem a ver uma coisa com a outra. Não sei também, não tem, mas não tem não, na internet não tem muitos notícias não. Nunca ouvi falar também, eu não estudo muito, não lia jornal, né? Eu via as histórias assim, né? Eu lia biografias, né? Mas não lia jornal, não sei o que estava acontecendo assim no ciclo, sei lá, científico da Tailândia, também não sei também. Ok, mais uma pergunta, mais uma coisa? Não? Acabou, né?